O Renascimento foi um movimento que esteve relacionado com a alteração de pensamento dos humanos em relação à cultura, artes, arquitetura, política, religião e filosofia. Mudanças estas que estiveram relacionadas com os conceitos greco-romanos vindos da Idade Antiga, em detrimento aos conceitos e todos os conhecimentos gerados na Idade Média. E também vale lembrar que nesse período havia a ascensão burguesa na sociedade. Graças a isso, esse também foi um movimento majoritariamente burguês. Porém, a igreja também esteve envolvida em certo período. Por isso, muitos dos valores do Renascimento têm muito a ver com os burgueses, sendo estes valores, também chamados de características do Renascimento, o antropocentrismo, que tem a ver com a alteração da característica onde o centro das coisas, dos pensamentos, dos estudos eram voltados a Deus e agora passa a ser o ser humano. A segunda característica é o cientificismo, que trata-se da forma com a qual se busca conhecimento. Na Idade Moderna, nesse período do Renascimento, temos alguns exemplos como o racionalismo e o empirismo. Esses modos que foram já utilizados anteriormente na Idade Antiga e que foram trazidos de volta, já que na Idade Média tinha-se outras formas de busca pelo conhecimento que eram controladas pela Igreja e a partir do Renascimento não seriam mais. O hedonismo trata-se pela procura por uma alegria e sucesso na vida, na carreira e espiritualmente ainda em vida na Terra, e não somente no pós-morte, como era muito visto na Idade Média, onde tínhamos a pessoa vivendo e rezando, não se importando muito com a vida na Terra, pois sabia que o que importaria para ela, segundo a Igreja, seria rezar e conseguir sua salvação no céu. No humanismo, temos a questão de que o ser humano possui um livre-arbítrio. Este que faz com que ele possa escolher o que ele mesmo vai estudar, vai escolher o que fazer e não necessariamente vai ter alguma instituição ou alguma nobreza que fale a ele o que fazer. Além de que o humanismo foi muito reforçado pelo individualismo, a questão de você não depender dos outros para fazer muitas coisas, que antes na Idade Média você tinha a sua função e as outras funções eram feitas por outras partes, por outros estamentos sociais. E por último, o otimismo trata-se de onde todas as outras características querem chegar, que é serem opostos aos modos de vida e as características da Idade Média. O Renascimento começou em Florença, onde hoje se encontra a Itália. Isso porque nessa região havia muitas pessoas ricas em decorrência do renascimento urbano e comercial precoce das cidades italianas com relação às outras partes da Europa. Essas pessoas ricas tinham essa grana porque eles tinham controle sobre rotas marítimas, as quais levavam a localidades com especiarias. Essas pessoas e famílias ricas italianas, também chamadas de mecenas em referência a um antigo cidadão romano, elas financiavam a arte produzida pelos renascentistas e também forneciam-lhes proteção, já que como eles faziam algumas obras que em certo ponto foram contrárias a alguns detalhes da época, eles também sofriam acusações e ameaças, por isso necessitavam de proteção e custeamento para produzirem suas obras. Com o passar do tempo, essas obras foram ganhando um status dentro da burguesia, fazendo com que os burgueses que adquirissem obras renascentistas tivessem um status a mais. Então, cada tempo que passava, essas obras iam ganhando cada vez mais valor. Esse século XIV ficou conhecido como Trecento, uma fase de transição do teocentrismo para o antropocentrismo, marcado por obras religiosas como os escritos da Divina Comédia de Dante Alighieri e as obras religiosas com alguns cunhos renascentistas do pintor Giotto. O século seguinte
chamado de Quattrocento, ficou marcado pela utilização de uma cultura clássica mais aparente, utilizando-se da geometria em várias obras. Entre os autores que valem ser destacados estão Botticelli, que foi um pintor, e Da Vinci, que provavelmente foi o maior renascentista de todos os períodos, pois ele conseguia exercer várias profissões como arquiteto, inventor, pintor, escultor e escritor, tendo várias obras famosas e cultuadas até hoje. Por último, temos o período do Cinquecento, que aconteceu mais especificamente em Roma, tendo como financiador principal a Igreja Católica, para fazer obras dentro do Estado Papal. Dentre os principais autores do período temos Maquiavel, que foi um escritor, escrevendo O Príncipe, uma obra conhecida até hoje, e além dele, vale ser citado Michelangelo. A decadência do Renascimento começou com a perda dos lucros da burguesia italiana por causa das grandes navegações. Assim, eles ficaram sem dinheiro para financiar as grandes obras desse período. Houve também o motivo de que a Igreja Católica fez a Contra-Reforma com um de seus objetivos, criar o movimento barroco em oposição ao Renascimento.